Olá, boa noite a todos. Eu sou Máximo Colombini. Estamos no 96º Encontro dos Médicos Poetas com Diane Tolentino. Vai falar sobre oficinas psicoterapêuticas, estratégias e recursos na psicologia. Com a palavra, Diane. Boa noite, como é que vocês estão? Primeiramente, é uma honra estar aqui com vocês, né? E aí, aceitar esse convite do Máximo, enrolei, coitado, ele um tempo até conseguir estar aqui, né? Então, hoje, a minha proposta é trazer as oficinas, né, de psicoterapêuticos enquanto recurso mesmo dentro da psicologia, né? E essa minha trajetória com esses recursos, sejam eles oficinas de criatividade enquanto escrita, começou lá nos meus 14 anos, viu, Ângela? Você falando aí de muito tempo atrás. Então, eu com 14 anos comecei a escrever, colocando para fora mesmo, verborrágico, às vezes não queria falar, eu não sabia me expressar, escrevia, e com o tempo foi evoluindo, né? E aí só parei um tempo e só com a psicologia me retornei, né? Sou formada em psicologia, psicanalista, eu atuo atualmente na psicologia do SUAS, né, na assistência social, então sou psicóloga social, eu tenho atuação diretamente com a política pública para pessoas em situação de vulnerabilidade, e, enfim, e a minha formação, ela fugiu um pouquinho da maioria do contexto, porque desde a minha formação eu sempre busquei trabalhar com o social. E dentro do social, a psicologia clínica, ela não é uma possibilidade, né, devido a questão mesmo do CRP, questão mesmo de fundamento mesmo. Então, desde a minha formação, eu busquei recursos para trabalhar com o social. Então, sempre trazendo estratégias, né? Então, e aí foi aonde eu desabrochei em mim, estava adormecido, né? A poesia. Então, a poesia, ela começa a retornar como uma escrita terapêutica, e aí ela vai sendo trabalhada em outros contextos dentro da psicologia, né? E aí eu começo a trabalhar enquanto psicóloga CRP ativo, e aí onde vem eu começo a intensificar e me dedicar de forma mais pontual às práticas de oficina de criatividade, quanto recurso terapêutico, né? Então eu começo aí a pensar a poesia. Então, quando eu fui para a psicanálise, fazer pós em psicanálise, eu também não fiquei no divã, né? Coisa mais linda do divã, de fala. E eu fui para o viés da poesia enquanto recurso, arte e cultura. E aí eu trabalho com crianças e adolescentes, onde nós, em 10 encontros, elaboramos um livreto. E nesse livreto ele foi construído, elaborado desde o recorte do papel, a costura, ao desenho, a o movimento do que é a poesia, né? Então, foi trabalhado. O que é a poesia? Poesia, diferente do poema, é algo mais livre. Então, se eu desenho, se eu capturo uma foto, se eu só rabisco, se eu escrevo palavras que têm um significado, um sentimento, isso já traz essa poesia, já nasce uma poesia. E aí, além de eu trabalhar recursos psicomotores, visuais, eu trabalho também a expressividade, o coletivo, a troca, o afetivo, né? Então, a oficina de criatividade, ela trabalha não só o meu sentimento ali comigo, né? Há essa troca, né? Então, quando Wagner trouxe na live anterior sobre essa afetividade, a poesia, a oficina de criatividade, ela traz essa troca de afetividade, né? Então, além da poesia, eu também fiz um movimento de recontar histórias, né? Então, hoje a gente está bem poético aqui. Então, recontar histórias é a história da minha avó, que
me contou uma história que foi a mãe dela, ou seja, minha bisavó que me contou, que a mãe da bisavó contou, e aí hoje chega até mim de uma outra maneira, né? E aí eu trabalhei com mães que estavam em acolhimento institucional e que por várias situações estavam lá com seus filhos, e aí a gente fez um movimento de oficinas, né, que onde ela também elaborou o livro, e, e ela teve a contação de história para essas crianças, né? Os seus filhos, filhos das outras mulheres, e essas crianças ou adolescentes desenharam o que eles ouviram, e eles puderam passar para o papel, e teve um momento que a gente fez tipo um sarau, onde essas crianças puderam ler, ou então mostrar o desenho que elas desenharam, né? Então, assim, a arte enquanto recurso terapêutico, ele modifica a realidade de todo mundo, né? Porém, ele não salva sozinho. Claro que todo o processo de saúde mental tem que ter agregado, né, os outros recursos, né? Enquanto rede, trabalhar quem trabalha na rede socioassistencial sabe o quanto que é importante, né, esse contato com a localização das pessoas que estão ali, né? Onde é que eu estou? Em que mundo eu estou, né? Então, quando a gente trabalha a arte, a gente traz muito do lúdico para falar dessas várias realidades, né? Então, eu trabalho muito também com oficina de criatividade, de reciclável mesmo. De reciclável, não tem muito o que fazer, além da poesia, da escrita, porque não é todo mundo que tem a paciência, não é todo mundo que tem essa habilidade de querer, então a gente vai adaptando com o público que se está ali. Então, eu sei, quando eu era criança, eu fazia um carrinho, ok, então que tipo de carrinho é esse? A gente consegue fazer? Você quer fazer uma oficina para as outras pessoas? Então, ali eu saio daquele lugar de manejo, né? Então, eu, enquanto profissional, eu deixo esse protagonismo. Na verdade, eu nunca fui a protagonista. São as pessoas que estão ali na oficina, que elas que são de fato protagonistas, porque é elas que vão se expressar, a gente está ali enquanto telespectador para apreciar o que elas têm, né? Então, assim, trabalhar com a oficina de criatividade, seja ela com trabalhos manuais, seja ela na arte, terapia da poesia escrita, ela agrega não só a mim enquanto profissional, mas principalmente quem faz uso dela, quem necessita dela, né? Então, esse quadro aqui, não sei se vocês conseguem ver, não sei se tá bom, ele foi uma produção de uma oficina de criatividade. Então, ali é MDF, e aí eu trabalhando numa casa de acolhimento masculino, então a gente produziu, eles trouxeram as ideias, e aí a gente construiu os quadros. Eu tinha um marceneiro, eu tinha um cara que batia prego não sei aonde, e aí cada um foi fazendo um papel. No dia da pintura, mas não sei pintar, então não precisa saber pintar. Tem tinta? Tem vontade? O que você joga aí nessa tela? Então, teve aqui, eu não sei se eu pego, depois eu pego para vocês. Ali foram só respingos de tinta, e aí a gente fez o verniz no final, e a gente sorteou para a comunidade local. Então, esse aqui eu escondi para mim. Tá aqui. Eu também tenho outro ali, não sei se depois eu pego para você. Eu vou lá pegar. Posso me retirar, né, Márcia? Só um instante. Pode sim. Voltei. Esse aqui tem um ano esse trabalho. Eu trabalhei com o carnaval, né? Que não necessariamente o carnaval, mas a festa de rua, né? O frevo mesmo, né? E aí a gente teve várias oficinas onde cada um trouxe eu quero fazer máscara, eu quero fazer aquele negócio do frevo, e a gente teve várias oficinas. E dentre os trabalhos, esse aqui se destacou e eu emoldurei. Muito Tá bom. aqui. Então, assim, E, a arte, ela salva.
Mas ela não salva no sentido de tirar aquela pessoa, mudar ela de contexto. Não é salva porque tudo aquilo que está aqui e eu não consigo verbalizar, eu expresso, que seja através de qual arte, né? Então, a oficina de criatividade, para mim, qualquer tipo de recursos que você fala, isso é arte, isso aqui me dá prazer, isso aqui me alivia, isso aqui me deixa menos estressado, isso para mim já é um trabalho muito bacana. Porque muitas mães, às vezes, não, mulheres, enfim, não conseguem traduzir o quanto que aquela história é importante. Às vezes ela conta ali na transmissão oral, né? Tipo, e a criança vai lá e desenha, ou a criança vai lá e escreve um texto, uma poesia. Então, assim, quando a gente fala de arte e terapia, e os recursos, né, enquanto psicoterapêuticos, a gente, a gente amplia, né? Às vezes eu estou falando aqui desses recursos, mas tem outras pessoas aí trabalhando de outras maneiras, né? Então, assim, eu fico tão feliz em poder falar, desculpa, em poder falar desses recursos, que parece tão extraordinário, mas é tão simples você fazer um grupo, sentar em roda, em círculo, né? Porque a maioria dos movimentos que eu faço sempre um fazendo a troca, em volta da mesa, onde eu consigo, me empresta o lápis, recorta aqui para mim, onde há realmente essa troca, porque ninguém é sozinho, a gente não é autossuficiente. Então, até para ser artista, a gente precisa do outro, né? Então, vocês tem alguma dúvida? Eu acho que eu já falei muito aqui. Vocês querem, enfim. Excelente, Diane, parabéns, muito bom, viu? Obrigado. Abrimos agora para perguntas, considerações, fiquem à vontade. Bom, primeiramente, parabéns, viu, Diane? Realmente o caminho é esse. Você falou uma palavra agora no final, e criar isso entre as crianças é maravilhoso, né? A relação interpessoal, né? Sim. Então, isso é muito legal, porque você fomenta a amizade, o respeito, a hora de esperar, né? Sim. Sim. Trabalhar com um grupo de crianças e adolescentes tem um desafio, né? Que as regras. Não pode isso, não pode aquilo. Mas dependendo do manejo que você tem, você consegue trabalhar de forma muito mais assertiva do que nós adultos, né? Por sermos. Eu sei de tudo, eu sei a hora que fala, e aí acaba que dispersa. E as crianças não, elas engajam, elas têm vontade. Às vezes, eu não sei nem o que é poesia, mas é desenhar? Ok. É isso aí. É isso aí, eu sei, desenha, coloca para fora, e tem muitos artistas, infelizmente, Tem mesmo. não são isso aí que você me falou agora, me chamou a atenção, porque teve uma professora aqui em São José, que ela pegou meus 2 livros de poesia e começou a fazer trabalhos em sala de aulas com adolescentes. E ela mandou as fotos para mim, mostrando os meninos trabalhando. Exatamente tudo isso que você falou, viu? Eles começaram a fazer a reescrita das minhas poesias, ou seja, o escritor escreveu até aqui, mas o que mais você acrescentaria nesse poema? E aí você leva ele, né, para o desafio. E aí vem a questão do encontro artistas. Como nós temos artistas, né, na sala de aula que está ali. Em algum momento, com esses trabalhos, vocês pensaram em fazer o livro com as artes deles? Eu acho que seria uma oportunidade. Sim, eu trabalho com crianças de projetos, né? Então, dentro de instituições, aquelas crianças que fazem parte de algum projeto, né? Para caminhar para esse lugar de escrita, de reunir, é algo muito mais. Eu acho que ainda tem outros percursos, né? Que eu acho que ainda não vem ao caso, né? Mas é algo assim bonito. Eu até pensei em publicar na época que ele é um projeto de pós, né, enquanto psicanálise, do livro de poesia, né, que é Poesia do Inconsciente, mas como era um único livro,
e aí eles ficaram com o livro deles, né? Então era deles, era o meu livro, foi ele que fez. E aí eles fizeram um sarau, e aí sortearam lá quem ia ler na frente, né? Mas o livro era deles, não foi algo que eu fiquei, que eu iria me apropriar e, sei lá, daqui um ano eu publico. Não. E aí é algo a se realmente pensar, né? Tenho muita vontade de trabalhar nesse viés, mas precisa ainda ter outros cuidados, né? Como com quem crianças, como seria o projeto, que não é mais só 10 encontros, né? Eu acho que é muito mais além, como você tem, o senhor estava falando anteriormente, do livro, né? Tem um passo a passo, tem tempo, tem dedicação. Nesse meu momento, eu trabalho mais na questão mesmo, deixa fluir, vamos trabalhar o que tem aqui. Mas seria interessantíssimo ter isso publicado, né? Registrado de forma mais ampla, vamos pensar assim. Mas parabéns, viu? Muito bom, Excelente, parabéns Diane. mesmo. Principalmente voltado para o lado social, parabéns. Obrigada. Excelente, Diana. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você falou de livretos, vocês chegavam a publicar alguma uma parte desse trabalho? Como que seria isso? Da confecção, da elaboração dos livretos? Como que seria publicado esses livretos? Ou você estrutura ele a partir das folhas de papel? Como que é? É feito manual mesmo. Manual, né? Manual. Artesanal. A4, é tudo artesanal. É para bacana. colocar ali tudo trabalhar. Eles elaboraram da folha do caderno, que é A4, cortaram, costuraram, né? Que tem todo um processo. Aí faz o livreto, aí faz a capa. O que tem no seu livro? Qual é a capa? Qual o nome do autor? É para você? Para quem você vai dedicar esse livro? E aí a gente vai fazer. Você quer muita página? Não quer muita página? E a gente vai construindo. Seu livro é de desenho, é de escrita, ou vai misturando? Ou tem recorte, tem colagem. E aí foi se trabalhando. E no final ficou, eu levei papéis coloridos, canetinha, recortes de revistas. E aí eles que montaram o livretinho deles. E aí no sarau, foram 10 encontros para montar. E no 11º foi feito o sarau e eles apresentaram lá para a família, que foi bem no final do ano. E teve um momento de confraternização de Natal e eles fizeram. Eu não separei foto, mas eu recebi uma foto da menina lendo lá no coisa, eu fiquei toda feliz. Não pude estar presente, mas é ali uma concretização, né? E são crianças que estão ali na roda, tá todo mundo legal. Aí vai para algo, tipo, outro rolê, né? Mas eles conseguiram fazer a declamação lá do trabalho que eles fizeram, né? Então, assim, não é nada digital, não é tudo manual. O meu trabalho enquanto recurso de oficina terapêutica é colocar o psicomotor, a mente, trabalhar de forma conjunta, porque, assim, o que a Ângela falou, a escrita, eu tô aqui, ó, a escrita, ela desacelera o nosso pensamento. Então, quando o mecânico vem, aí o cognitivo junta, às vezes a gente está com tanta pressa, não sei se vocês já escreveram palavras juntas, que o que é isso? É a mistura disso com aquilo, porque pensei tão rápido, mas o meu motor ele não foi junto, né? Então, eu sempre uso o tato para sair das ideias do abstrato. Então, quando eu uso a tinta, a madeira, o verniz, as miçanguinhas, a cola, todos esses é justamente para a pessoa focar naquilo que está fazendo, porque o mundo está aí, a tecnologia está aí. E esse momento ele precisa ser o momento dele, que seja ele com um grupo ou com você mesmo. Porque existem a pessoa que fez essa máscara aqui, era um homem, que eu esqueci a idade dele, mas ele tinha mais de 50 anos, e ele era uma pessoa bem introvertida, falava minimamente,
chegava oi, nem falava oi, era assim com a cabeça. E aí ele fez algo assim super colorido. Então, assim, você vê que não é porque a pessoa não é verbal, assim, que ela não consiga expressar em cores, em sentimentos, né? E aí, isso aqui, ó, é tudo reciclado. Essas correntinhas aqui, ó, pulseira que quebrou, cordão que quebrou, ai, vou jogar fora. Não, tá aqui. E ele deu vida para essa coisa que era lixo, virou luxo na na máscara. E aí eu guardo com muito orgulho, porque é um relato de experiência, né? Que se vier em algum futuro ser publicado, né? Claro, sem divulgar, porque eu não tenho. Acho que não faz sentido, né? Divulgar quem é o dono, mas assim, recurso terapêutico é expressividade, é comunicação. Excelente, muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns, viu? Você sabe que quando a gente começou, fiz algumas pesquisas na internet, tem uma sociedade, Associação Nacional de Terapia Poética nos Estados Unidos, faz um trabalho bem interessante e reúne alguns históricos, né, de uso da poesia, da arte, da música na medicina, na saúde, e remonta desde a época dos egípcios, né, gregos, egípcios. E o primeiro hospital americano da Pensilvânia, eles usavam escrita com pacientes de saúde mental e publicavam. Mas aí tinha um detalhe, eles indicavam mais a leitura mais alegre, mais entusiasmada para paciente depressivo e para o paciente maníaco uma leitura mais depressiva, mais carregada, né? Você deixa as pessoas livres, né? Você não faz nenhum tipo de direcionamento em relação a isso. Como que você percebe essa questão? Eu tô assim, todas as minhas oficinas, por eu estar dentro de uma instituição, conhecer minimamente ali como é que está as relações, se está conflituosa, se não está, eu penso assim, seria bom isso daqui, porque isso dá para trabalhar as relações, se a pessoa quiser trocar, ela troca, se ela quiser ficar introvertida, ela fica lá no cantinho dela. Então, assim, não tem um direcionamento, por exemplo, a gente vai fazer a oficina e a gente vai falar disso. Não. Não tem tema. Não tem tema específico, né? Mas, assim, dessas oficinas aqui que eu apresentei, a gente criou um calendário junto com esses usuários do serviço, né? Então, na primeira semana do mês, a gente falou, olha, que era uma equipe, eu e mais um assistente social. A gente pretende fazer esse mês atividades que remetam à cultura, à arte da rua, à festividade, enfim. O que vocês conhecem? O que é essa festa para vocês? É uma frevo, é máscara, é não sei o quê, é comida, é aquilo. E aí, dentro do que foi falado, a gente fazia uma votação e a gente determinava. Primeira semana vai ser a oficina da máscara. Semana que vem vai ser a oficina dos guarda-chuvinhas. Na outra semana vai ser o leque. E aí, na última semana do mês, a gente reunia todo o material que a gente construiu durante o mês e fazia o evento. Assim como esse quadro, né? A gente fez uma gincana na rua, né? Então, a gente construiu os quadros e foi os quadros que demandou tempo, então a gente não teve como fazer várias coisas, então a gente, cada semana, nessa semana a gente prepara a tela. O que é preparar a tela? Limpar, pintar, tem o tempo de secar, então tá. Na outra semana a gente cortou as madeiras, porque o quadro, qual é o quadro? Eu sei, eu faço, mexo com madeira.
E aí, eu sei fazer, sei cortar. E a gente foi buscando fazer tudo isso. E no dia da pintura, a gente separou as telas, as tintas. Mas eu não sei pintar. Vai jogando. O que sai aí é louco. Então, assim, teve muito quadro bonito, sabe? Mas é muito agradável a pintura, Lindo, né? lindo, lindo, lindo. Tinha tipo um olho, assim, coisa mais linda. Mas aí a gente trabalhou como sorteio, né? Então, foi um bingo que a gente fez na praça, na quadra, a gente convidou a comunidade, enfim. E aí o bingo ganhava lá os quadros, né? E teve outras coisas que outras instituições fizeram também, mas na qual eu estava foi feitos os quadros. E a gente, pena que eu não tenho aqui, a gente fez uma oficina de férias. Foi em 2024 isso, gente, mas eu conto como se fosse ontem. Foi tão intenso ainda para mim, porque eram homens de vários lugares do Brasil que estavam nessa instituição. A gente já passou o tempo, né? Está em várias instituições e a gente, como era julho, a gente não tá numa colônia de férias, mas a gente tá aonde? A gente vai fazer uma gincana. E aí a gente pensou nas crianças que estavam de férias, e aí durante o mês, a gente construiu, elaborou, confeccionou o que tinha que ser brinquedos da infância desses homens para que eles pudessem dar gincana com as crianças que estivessem na quadra, fazer a gincana e ganhar os brinquedos. Então, gente, foi maravilhoso que a gente fez um carrinho de rolimã. Eu nunca sabia nem o que era isso. Não sabia nem o que Muito era bom. carrinho de rolimã. E ver os meninos atrás daquele eixo que tinha na bicicleta, que fulano tinha, que ciclano não tinha. E prego, martelo, madeira, pallet, todo mundo fez um movimento, fez aquele brinquedo do Chaves, que aquele negócio lá, bilboquê, depende da região, tudo feito com material que eles encontravam na rua, doado pelos vizinhos da instituição. E a gente fez a gincana, e aí deu briga de acho lá do carrinho de rolimã, que no final lá a gente teve que derem ou quem que leva o carrinho, porque deu empate mais ou menos lá. Mas enfim, então assim, é colocar para a arte colocar para fora a criança, aquilo que a gente às vezes nem sabia que existia de felicidade dentro da gente, né? E aí independe da idade. Está provado que a oficina de criatividade ela não tem limitação de idade, de motricidade, de cognitivo. Eu acredito que a arte ela permeia todos esses lugares, né? E a pessoa ela consegue traduzir os seus sentimentos, seu desejo, sei lá, expressividade. Eu acho que a palavra é isso, a expressividade. Falei demais, né, Márcio? Excelente, obrigado, viu? Alguém gostaria de comentar, fazer alguma consideração, perguntas? Eu gostaria de falar um pouquinho, que eu fiquei maravilhada com o seu projeto. Meus parabéns. Eu também faço uns projetos aqui pela região norte, na APAI, com as pessoas que têm autismo. E eu nunca pensei que eu estaria convivendo com essas pessoas, porque na minha família não tem ninguém. Mas eu escutava uma voz que falava comigo, para ali e vai lá e se voluntaria para alguma coisa. Aí eu entrei, eu já estou no meu 3º ano voluntariando lá. E aí eu ensino inglês, e eles estão falando inglês, e também estou ensinando, e eu também depois, porque eu fico lá 1 hora, então 1 hora de inglês para eles é muito. Então eu fico 40 minutos de inglês, e os últimos 20 minutos é contação de histórias. Aí eu leio história infantil, eu leio poesia, eu ensino sobre a rima. E isso está sendo tão gratificante e que eu vejo que a gente tem uma missão. Então, assim, se nós temos o dom de ser... Nós somos poetas, gente, porque eu acho que a inspiração vem do nada. Às vezes a gente olha uma visão e aquilo ali já vem a inspiração. E às vezes, se você tenta escrever, não sai nada. Então, eu acho que, assim, nós já somos uns seres especiais por sermos poetas. Então, vamos levar a poesia para quem precisa. Então, parabéns
pelo seu trabalho. Eu fiquei maravilhada. E é muito bom estar aqui. Muito obrigado, Máximo. Né? Eu também sempre estou assim, adiando, que eu nunca tenho tempo. Eu estou aqui no meio do mato agora, ainda bem né, que a linha não caiu, porque às vezes eu não tenho conexão, mas está sendo muito bom. Muito obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço pela partilha, legal saber. Excelente, obrigado, Ângela. É uma satisfação que você esteja conosco. Mais alguém? Alguma consideração, por favor? Eu vou só complementar o quanto isso nos faz bem, não só como trabalho, mas como ser humano, né, Diane? Como nos preenche de forma a complementar o que realmente a Angela falou, o que nós viemos fazer aqui, né? No meu auge da fotografia, na minha vida, né, de fotografia, eu tive a oportunidade de dar aula de fotografia, foi um grande desafio, na ADAS, que foi a pessoas surdas e mudas, claro, precisei de um intérprete ali junto comigo, mas desenvolvemos, e a ideia é fazer com que quebre o gelo, né? Que eles quebrem essa coisa de eu não existo para o mundo porque eu tenho uma dificuldade. E eu fiz isso com eles. Um outro grupo que eu tive muita dificuldade, mas também foi maravilhoso, foi a Sociedade Holística Humanitária, que trabalha com crianças de deficiências intelectuais. E realmente escolher esse público a fazer fotografia com você, realmente você chega a um nível que você tem que dar uma selecionada, porque não é todos que vai conseguir atingir a necessidade mínima de fazer um clique, de fazer um olhar e tal. Mas foi muito prazeroso e foram 2 anos que eu fiz seguidos e realmente algo maravilhoso. Até hoje eu tenho alguns 2 seguidores que me seguem, que é o Gui e o João. Eram 2 apaixonados. O Gui é da ADAS e o João é lá da Sociedade Holística. Eu lembro direitinho que a mãe dele falava: Wagner, entendi que eu não quero vir aqui. Eu só venho por causa de você. Então, isso é muito gratificante, é o tipo de coisa que não tem preço. Então, eu agradeço essa oportunidade e parabenizo você também por essa oportunidade de estar fazendo esse trabalho social maravilhoso, maravilhoso. Obrigada. Excelente, obrigado, Wagner. Mais alguém? Só queria dar os parabéns para a Diane pelo trabalho social. Não é nada fácil lidar com o social. Né? Não é mesmo, não. Como a gente sabe, né? A gente faz aquilo que ama e os desafios vêm para mostrar. É isso mesmo que tu ama, tem certeza? Aí a gente permanece lá. Obrigada. Excelente, parabéns, Diane, mais uma vez. Bom, a gente teria uma convidada surpresa para fazer o encerramento poético, infelizmente não pôde estar presente. Eu vou ter a honra de recitar um poema do nosso livro, Top Poets. É um poema autoral sobre fotografia. Chama Grandiosas Inspirações. Fotos são poemas que ganham vida através de imagens, cores e tons. Luzes e detalhes percebidos apenas, naquele instante, pelo seu autor. Inspiram novos olhares e fragrâncias. Amor pela criação, gratidão. Satisfação agradabilíssima pela nova vida, eternizada pelas lentes naquele momento e naquele olhar. Obrigado, Diane. Eu que agradeço, gente. É uma honra estar aqui de verdade mesmo. Sabe, falar do que o que a gente faz, às vezes a gente faz, é diferente quando você está ali fazendo, né? Está executando, está ali, precisa fazer, tem que acontecer, eu quero que aconteça, eu quero que as pessoas participem. Aí quando a gente consegue essa adesão, que as pessoas se engajam, aí você para. Ó, 1 ano depois desses projetos, eu ainda consigo vislumbrar o quanto que foi rico, né? E falar sobre isso
é uma conquista, porque trabalhar com pessoas em diferentes situações, diferentes contextos, diferentes tradições, né, costumes, e ver que todo mundo com as suas diferenças conseguem aquilo como objetivo final, me dá muita felicidade e, tipo, tô no caminho certo, ou seja, eu tô me comunicando de forma assertiva, tô conseguindo passar aquilo, né? Isso é muito bacana. E poder partilhar isso com vocês, que é um grupo que tem seus princípios de vida, de viver mesmo, né? De trazer as coisas boas, a energia, e falar da arte enquanto recurso terapêutico, né? As oficinas, isso me dá alegria, porque é algo tão simples, às vezes, no dia a dia, mas parar para falar sobre é bacana para eu, enquanto pessoa profissional, refletir, né? O que eu faço, por que eu faço, para quem que eu faço, e por que eu quero continuar a fazer. Mas, muito obrigada por vocês estarem aqui até agora. Nós que agradecemos, Diane. É algo que precisa ser reconhecido e valorizado cada vez mais, porque traz muito resultado e aproxima, humaniza, né? E, enfim, é uma satisfação estar com vocês. Muito obrigado e ficamos por aí. Boa noite. Tchau, tchau.